Salve, meus irmãos. Bom dia a todos que estão me ouvindo. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos mais a um banquete de amor, né? Alimentar a nossa alma, alimentar a nossa mente. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Salmo 53. Deus é o meu socorro. Ó meu Deus, pelo vosso nome salvai-me, pelo vosso poder fazei-me justiça. Ó meu Deus, ouve a minha prece, prestai ouvido às palavras da minha boca. Os soberbos levantaram-se contra mim, os tiranos procuram a minha vida sem terem a Deus presente. Mas Deus é o meu socorro, o Senhor é que me sustenta. Que a vossa luz recaia sobre os meus perseguidores. Iluminai-os pela vossa fidelidade, e eu vos ofereço o meu coração. Glorificarei o vosso nome, Senhor, pela vossa bondade, porquanto livrou-me de todas as tribulações, e os meus olhares compadecem-se dos meus inimigos. Então, esse Salmo 53, às vezes eu mudo alguma palavra, porque eu não acho certo a gente orar a Deus pedindo para que Ele castigue os nossos inimigos. É um salmo, né? Tirei da Bíblia. Mas eu não acho certo pedir a Deus que castigue aqueles que estão nos perseguindo. Tenho que pedir a Deus que tenha misericórdia deles. Por isso, alguma palavra ali eu mudei, viu? Então vamos lá, meus irmãos. A carta que Kardec escreveu pelos 150 anos do Livro dos Médiuns. Misturei tudo aqui, né? Minha cabeça tá assim. O Inácio Ferreira, no livro Jesus e o Espiritismo, escreveu para Allan Kardec na espiritualidade, né? Porque ele está num plano maior do que o Inácio Ferreira, né? E com certeza essa carta chegou até ele através do pensamento, que toda ligação espiritual é através do pensamento, dos sentimentos. Então, o Inácio Ferreira escreveu essa carta para Allan Kardec pelos 150 anos do Livro dos Médiuns. Então, vamos lá. Estimado professor Rivail, o Senhor seja convosco. Embora com algumas semanas de atraso, pretendia remeter-lhe esta carta no último mês de janeiro. Escrevo para agradecer ao Senhor a publicação de O Livro dos Médiuns, obra extraordinária que veio nos descerrar mais amplas, diria, infinitas perspectivas à nossa vida mental, modificando completamente as nossas concepções, inclusive e principalmente no campo da psiquiatria, na qual não passo de mero aprendiz. O Senhor, com a sua genialidade, perdoe-me, talvez o excessivo entusiasmo, e com a sábia insistência do Espírito da Verdade, deu cidadania à mediunidade, que antes vivia escorraçada pelos homens, a exemplo do que ocorreu na Idade Média, quando então tantos sensitivos foram sacrificados nas fogueiras da ignorância humana. E mais, abriu as portas dos hospícios e libertou guisa para sempre os que eram rotulados de loucos e assim viviam marginalizados pela sociedade escrava das religiões dogmáticas e das limitações da própria ciência feita ao materialismo. Com essa sua visão de profeta dos tempos modernos e a coragem de Davi, que, com um simples estilingue, derrotou a Golias, o gigante filisteu, o Senhor, meu caro professor, fez cair o muro que há milênios separava as duas dimensões da vida e tornou real o sonho de Jacó, que vislumbrara uma escada a promover o encontro das almas dos homens com os anjos. Após a edição desse seu livro, O Livro dos Médiuns, o segundo de sua obra, na coleção do Pentateuco, o mundo nunca mais haveria de ser o mesmo, pois o Senhor
se antecipou a metapsíquicas e parapsicologia, descortinando o imenso universo das percepções extrasensoriais que, convenhamos, ainda há de nos estontear a todos com as suas possibilidades de intercâmbio com a humanidade, com as humanidades que habitam as outras dimensões, não apenas com a que se segue imediatamente a desencarnação. Alguns adeptos de nossa doutrina, permita-me, professor, também considerá-la como sendo minha, passado apenas pouco mais de um século, necessita de revisão nas luminosas páginas do Livro dos Médiuns, alegando que o tempo das mesas girantes ficou para trás e que algumas de suas teorias concernentes da mediunidade carecem ser refundidas. Da minha parte, no entanto, digo-lhe, com toda a sinceridade do meu espírito, bastaria que o senhor tivesse publicado os capítulos 19, 23 da referida obra para justificar o seu esforço hercúleo e sem precedente na história do espiritismo de todos os tempos. Sim, porque no século XIX, destacando o papel do médium nas comunicações espírita, e no capítulo 23, estuda o tema da obsessão, como nunca ninguém antes o fizera. Assim como o joio se separa do trigo, o Senhor ensejou que a mediunidade se destacasse da obsessão e que os médios, tomando consciência de suas faculdades, se tornassem mais responsáveis. Tem muitos espíritas, mudou aqui o negócio que mexeu e eu não vi. Muitos espíritas acham que o Evangelho e o Espiritismo está ultrapassado, que tem que reescrever, né? Muitos espíritas criticam o que está aqui. Muitos espíritas criticam Chico Xavier. E Chico Xavier, que é Allan Kardec, veio complementar, veio continuar aquele trabalho dele como Allan Kardec, né? Ele veio complementar tudo aquilo que ele já tinha ensinado como Allan. Então, muitas pessoas achavam que os médiums eram loucos, né? Porque incorporavam inimigos desencarnados, espíritos obsessores. Eram dados como os loucos, eram presos em hospícios, aquela coisa toda, como ainda existe até hoje. Muitas pessoas no hospício, em lugar internado, porque é obsessão, porque o médium não tem estudo, não estudou, não leu nada, não procura se ter o controle, né? Então, por isso, todo médium tem que assumir as suas responsabilidades. Se quer seguir Jesus, ser um bom trabalhador, assuma a sua responsabilidade. Estuda, para não fazer besteira, porque qualquer um de nós pode ser influenciado para as trevas e fazer besteira, mesmo que já tenhamos estudado. Por isso, vigiai e orai. Então, o médium tem que ter responsabilidade aquilo que ele está passando para os outros, assim como ele tem que ter responsabilidade daquilo que eu estou falando. Parece que até num vídeo que eu passei, porque o Evangelho dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, foi o segundo a ser escrito. O Livro dos Espíritos foi o primeiro. E o Livro dos Médiuns foi o segundo. Depois que veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não estiver fazendo confusão, que a minha cabeça, né, é uma maravilha. Então, seguindo aqui. Sei que estas minhas palavras considerações são muito pobres, no entanto, trabalho dos dois lados da vida. Há vários lustros com a mediunidade enferma, através daqueles que continuam me procurando os préstimos desde o tempo do sanatório. Então tem muito médium enfermo aí, por isso que são dados como louco. Espírita em Uberaba, cidade na qual igualmente o Senhor, sob o venerável personalidade
teve a honra e a alegria de viver em sua derradeira romagem na terra. Como? Quem? Chico Xavier. Palavra minha. Então, aqui, em Uberaba, cidade a qual o Senhor, sob venerável personalidade, teve a honra e a alegria de viver em sua derradeira romagem na carne. Digo-lhe que sem as suas orientações eu não saberia o que fazer para socorrer tanta gente atribulada. Professor, por meu intermédio, o Senhor curou muito mais gente do que eu próprio jamais poderia ter curado com o meu diploma de médico. E continuo curando, porque o Inácio continua trabalhando no plano físico, no plano espiritual, né? Os dois são ligados, né? Então, por esse motivo, temos outros em nome de todos aqueles que o Senhor libertou dos grilhões, em nome de todos aqueles que o Senhor libertou dos grilhões, preconceito, lhes devolvendo a dignidade de viver, receba a minha sincera gratidão. E eu também sou grata ao que ele ensinou. Como diz certo meu amigo, um dia o Senhor há de ser reconhecido como o descobridor do mundo espiritual. E então o Senhor saiba que as dispensa por completo, a humanidade há de lhe erguer as estátuas que merece. Mesmo ele dispensando, querendo isso, né? Porque o Espírito de Luz não precisa disso. Ele não precisa de homenagem. Mas mesmo assim, quem sabe? Acho que até já fizeram isso, né? Não sei. Até lá, meu caro mestre, até lá, meu caro mestre, consinta-me que humildemente eu me incline e lhes ocules a mão generosa, rogando ao Senhor, do qual sempre foi um dos apóstolos mais lúcidos e fiéis, que continue a cobrir-lhes de bênção, pedindo-lhe ainda que não se esqueça de nós, que engatinhamos na estreita dos seus passos, com o meu carinho, reconhecimento, sempre seu admirador condicional. Então, ele escreveu essa carta. Eu também sou muito grata, porque eu já aprendi muito com Allan Kardec. Ainda tenho muito que aprender. Meu Deus, eu tenho muito ainda que estudar. Eu não paro de estudar. Então, gente, Allan Kardec nos apresentou o mundo espiritual praticamente. E depois eu vou ver no livro que eu li, quando Jesus criou a Terra, né, e depois nasceu e depois morreu, no plano espiritual, parece que as pessoas, quando desencarnavam, iam para um lugar, Limo, um lugar chamado Limo, não sei o quê, alguns nomes que as pessoas dão. Mas quando Jesus desencarnou, ele falou, eu me vou, mas vou preparar um lugar para vocês, para onde vocês estiverem, eu lá também estarei. Acho que foi quando criou o plano espiritual, que antes, digamos assim, esse plano espiritual que a gente fala hoje, parece que não existia. Eu pensei que era um lugar, um limo, onde as pessoas desencarnavam e iam para lá, conforme, né? Por isso que eu acho que fala de céu, inferno e purgatório. Era o limo, o lugar onde a pessoa ficava, né? Então, Jesus, depois que desencarnou, criou. E foi os portugueses que criaram o nosso lar. Os portugueses que tiveram aqui no descobrimento do Brasil, que desencarnaram, já eram espíritos mais evoluídos, foram que criaram. Então, no plano espiritual, em cima de cada cidade, de cada país, tem, como a nossa casa espírita, em cima da nossa casa espírita no plano espiritual, tem outra casa espírita, São Francisco de Assis, para onde aqueles espíritos que precisam de ajuda são levados. Então, lá trabalha-se 24 horas por dia. Então, meus irmãos, é isso. O Inácio Ferreira tem excelentes livros. Nossa, cada livro maravilhoso.
né? Eu não tenho todos, tenho alguns. Então, meus irmãos, vamos meditar no que a gente leu da carta deles? Vamos ser grato a Allan Kardec, porque ele sofreu muita perseguição também. Por isso que só aos 50 anos ele começou a escrever. Porque antes ele não ia conseguir escrever, porque as trevas iam descobrir ele. Tinha que ter vindo alguém antes para falar de reencarnação, para falar de espírito, preparar o ambiente para quando ele trouxesse o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele viesse trazer o Livro dos Espíritos, as pessoas começassem já a ter uma ideia, né? Então a Europa, aí a Itália e muitos outros países, não, o Espiritismo lá, como diz Inácio Ferreira, é muito lento, muito devagar, porque eles acreditaram no que aquele homem falou e achavam que Allan Kardec era doido de falar aquelas coisas, né? Então, com Inácio Ferreira, a gente tem aprendido muita coisa. E ele é muito criticado por muitos espíritas pelos conhecimentos que ele vem trazer para a gente, assim como Robson Pinheiro também foi muito criticado, que tem livrarias que nem vende livro do Robson Pinheiro, acho absurdo, mas o que ele nos traz, Chico Xavier falou, Tambores de Angola, Chico Xavier falou, quem dera se fosse eu ter escrito esse livro, né? Claro que ele, quanto mais é o trabalho do médium, mais perseguido ele é, como Chico Xavier, Divaldo Franco e muitos outros, como o Robson Pinheiro. Robson Pinheiro, as trevas foi pelejando com ele até fazer ele dar um pequeno deslize com as palavras dele. Acho que até o amigo dele também deu os pequenos deslizes. Tomara que eles retornem ao caminho, porque errar é humano. Nós não somos santos, não somos perfeitos. Se Jesus foi atentado pelo demônio, como se dizia naquele tempo, nós também todos somos atentados, sendo médio ou não sendo médio. Todos nós somos atentados a fazer coisas erradas. Então, quanto mais é profundo, mais o médio vai trazer conhecimento para a humanidade, mais ele é perseguido. Eu que estou fazendo o meu simples trabalho de soldado raso, já sou perseguida desse jeito, o pessoal que trabalha comigo. Imagina ele, Chico Xavier, Robson Pinheiro, né? Muitos trabalhadores aí são perseguidos. Só quem já está no caminho do mal, fazendo mal, que não precisa de ninguém para derrubar, porque já caiu mesmo, já se deixou levar. Então, meus irmãos, mais uma vez, vamos vigiar e orar. Orar e vigiar para a gente não cair. Para a gente não cair. Vamos ser obreiros de Jesus, obreiros de Deus. Vamos estudar, porque nós temos muito ainda o que aprender. Nós não sabemos tudo, por mais que estudemos. Por isso é importante estar sempre com as mãos ocupadas, trabalhando e com o livro na mão. Principalmente Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Infernos. Porque aí a gente vai compreender muita coisa. E tem outra, obras apóstolas, tem a Gênesis, né? Então vamos estudar. Vamos estudar os livros de Chico Xavier, que é o complemento do que Kardec trouxe. Vamos estudar. Que Deus abençoe a todos nós e abençoe a vocês que estão me ouvindo, com muita luz, muita paz, muito amor em todos os nossos corações. Que a paz e o amor de Jesus Cristo reinem em cada canto do planeta Terra, sobre toda a humanidade encarnada e desencarnada e sobre todos aqueles que estão me ouvindo. Muita luz, muita paz e que Deus abençoe o meu lar e a minha família. Obrigado, Senhor, pelo Allan Kardec, pelo Chico Xavier, por tantos espíritos de luz, espíritos da verdade que vieram nos trazer o conhecimento que nos liberta. Pelo vosso intermédio, Jesus, obrigado. Obrigada, espiritualidade amiga, aos espíritos de luz que trabalham comigo, aos meus companheiros Valdo Magela da Silva, a Maria José da Silva, a Rosângela da Silva, a Ângela Matias, a Gláucia Bessa, a Karine Rosa e a Thaís Braga e todos aqueles que trabalham junto conosco lá na Casa São Francisco de Assis. Eu sei que mesmo com dificuldade, se eu estou conseguindo aqui fazer o Evangelho, é porque a espiritualidade amiga está junto comigo, porque senão ficaria difícil, mais difícil ainda. Então, obrigado a vocês que estão me ouvindo, obrigado por me ouvirem, que
possamos compartilhar o pouco conhecimento que nós temos com aqueles que não sabem nada. Assim estamos servindo a Jesus. Que Deus abençoe a todos nós e abençoe a minha família e nos proteja de todo mal, de agressões físicas, corporais e espirituais. Que possamos estar com nossas mãos abertas para servir a Jesus e aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Obrigado, Senhor, e mais uma vez, obrigado, Jesus, louvado seja. Fiquem na paz de Jesus.